Fala pessoal, mais um episódio aqui do podcast da Acessível em parceria com a DLG Media, e hoje a gente vai falar de consórcio. E a gente convidou aqui dois especialistas que são parceiros da Rose de la Torre para falar com a gente aqui sobre o consórcio que cada ano aumenta, né? Vitor Hugo Del Ângelo, seja bem-vindo. Obrigado. E Ellen Ponce, tá certo, né? Isso, tá certinho. Ponce, legal. Eles são da HV Soluciona. Correto. Isso aí. Sejam bem-vindos. Obrigado. Fala um pouquinho aí a história de cada um, como que começaram. Vamos começar pelo H, então, né? Oh. HV, né? Vamos começar pelo H. Isso aí. Então vamos lá. Bom, pessoal, bom dia, né? Me chamo Ellen, trabalho aqui em parceria com o Vitor. Nós temos uma empresa chamada HV Soluciona, parceira também da Rose de la Torre, que nos fez esse convite especial de estar aqui com vocês. É um prazer, né? Estar debatendo aqui um assunto muito interessante, que é realmente a solução financeira. E o consórcio hoje é uma baita de uma solução financeira. Então a gente vai destrinchar um pouquinho esse assunto aqui, mas dando continuidade aí à minha apresentação, eu tenho mais de 25 anos no mercado relacionado aí a ramo de seguros e também de consórcio, e estou aqui para poder esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem. Ótimo. E aí, Vitor? Nossa, como começou, né? Ó, eu de consórcio, de fato, tenho 5 anos, né? E no decorrer dessa jornada de descoberta, eu tive a sorte de cruzar o caminho, né, com a Ellen, trabalhamos juntos numa grande administradora de consórcio, mas quando a gente olha pro passado, acho que tudo fomentou, né, fez a gente chegar nesse ponto. Tenho mais de 20 anos em multinacionais, empresas de tecnologia, sempre trabalhando com gestão de vendas, gestão de pessoas, enfim. E quando eu fui convidado a trabalhar nessa administradora, eu me apaixonei pelo produto. Inclusive, eu sempre brincava, né, com todos os nossos parceiros, inclusive com a Rose, que se eu soubesse do consórcio há 10 anos atrás, eu teria 3, 4 vezes mais o patrimônio que eu tenho hoje, porque eu não tinha esse conhecimento, né? E é um produto que realmente beliscou a gente, fez a gente se apaixonar, porque a gente trabalha com prosperidade, né? E entre um café e outro, entre um almoço e outro, eu e a gente chegou à conclusão que a gente conseguiria e poderia fazer isso pra gente, da forma como a gente acredita, que é uma forma consultiva, enfim, de uma forma diferente, não só vender a tabelinha, só a parcelinha. E assim, não só pôr pra dentro. Né? Não só pôr pra dentro, bater meta, muito pelo contrário. E nessas conversas de café, há 1 ano atrás, aproximadamente, surgiu o HV. Que legal. Mas o que surgiu assim em vocês? Olha, vamos se juntar e vamos criar uma empresa para trabalhar com consórcio. Inquietação? Eu acho que assim, primeiro, o mercado financeiro como um todo, né? A gente observa que os brasileiros, não de uma forma geral, porque realmente tem pessoas que são muito cuidadosas e zelosas com o seu patrimônio, mas de uma forma mais abrangente, nós sabemos que, infelizmente, nós não tivemos uma cultura financeira, né? Eu observo pela minha família, não que foi culpa dos meus pais, mas é o que tinha, né? O que eles aprenderam e, consequentemente, que meus avós aprenderam. E muitas vezes a gente não recebe essa cultura financeira na escola também, né? A educação dos filhos hoje, ela não tem uma professora, muitas vezes, dentro da escola que vai fazer educação financeira para orientar essa criança que está crescendo de como poupar, de como investir, de como juntar patrimônio, como fazer seu cofrinho. Então, isso é importante e a gente despertou nessa situação, até porque você observa que muitas vezes hoje, muitos brasileiros pagam 3, 4 vezes mais o seu bem por falta de educação financeira. Por quê? Porque eles são imediatistas, eles simplesmente vão lá e compram, eles não se planejam. E quando, infelizmente, isso acontece, de fato, você tem que pagar muito mais. E nós sabemos hoje que a taxa de juros está altíssima. Muito alto. E falando, né, para fechar essa pergunta, por quê, né? Acho que é a pergunta, né? Por quê? Como eu disse, né, tem muito vendedor, tem consultor, são ramos diferentes, né? Então, o produto, eu brinco muito, eu faço uma analogia do remédio, né? Então, o remédio, ele é bom ou ele é ruim? Depende. Você vai tomar uma dipirona para, sei lá, um corte? Não faz sentido, né? Você teria que tomar um ponto. O consórcio, ele é um excelente produto que transforma vidas. Só que se bem explicado, com método,
com uma estratégia correta, bem explicado. E a gente, trabalhando com outros vendedores, a gente percebeu que tem um nicho e um espaço, um vácuo muito grande, onde a gente, trabalhando de uma forma totalmente diferente do mercado, trabalhando dessa forma consultiva, de fato, montando uma estratégia personalizada para cada cliente, para cada situação, a gente consegue, de fato, ajudar essa pessoa. Então, a gente não ganha aquela frase famosa, né? Ganhar um amigo, né? Então, muitas vezes, a gente deixou de vender, inclusive, porque o que ele queria não existia. E mesmo assim, outra pessoa oferecendo, eu falei, não dá. Então, a gente prefere não vender. Então, nasceu muito desse sentimento, sabe? De realmente fazer algo diferente, de uma forma diferente. Não só bater meta e só pôr dinheiro no bolso. Sim. Muito pelo contrário. Vendedor ou especialista de consórcio? Porque a gente fala de consórcio, né? Mas foi o que você falou agora. Que eu acho que precisa conhecer um pouco mais e ir a fundo no cliente, né? Cada caso é um caso, né? Sim. Cada caso é um caso. O que acontece? Tem o vendedor e tem o especialista. Nós somos especialistas, né? A gente brinca muito disso, né? Então, hoje nós representamos 10 administradores de consórcio. Por quê? Pro Henrique, às vezes a administradora A resolve, não a B. Então, a gente não defende uma marca somente, né? Um fanfic de uma marca só. Sim. Porque eu sou fanfic, eu sou guerreiro ali, protetor do quê? Do interesse do meu cliente. E quando a gente tem um especialista, ele está interessado no quê? Em resolver o problema do cliente. O vendedor de consórcio, ele vende só aquela marca. Ele vende só aquela parcela. Só aquilo que falta para ele bater meta. Então, essa é a diferença. O vendedor, ele não sabe todas as estratégias médio e longo prazo, né? O especialista sabe. Então, ele entra naquele modelo onde vai fazer várias reuniões, várias conversas até ter o fechamento. Não é aquela venda de impacto, né? O não tirar pedido. A gente não está aqui para ficar tirando pedido. Nosso trabalho, como é feito? Se o cliente despertou no interesse de fazer um planejamento, a gente convida ele para um café, convida para uma reunião, faz uma vídeo, ou vai até o local onde ele estiver, ou ele pode ir no nosso escritório. Para quê? Para que a gente pudesse escutar. Vamos primeiro escutar? Vamos primeiro entender? Vamos primeiro conseguir fazer um planejamento em cima da necessidade? E ali sim a gente começa de forma estratégica mostrar o que dentro daquele cenário que ele nos trouxe faz sentido e a gente leva a solução até ele. E muitas vezes falar que não dá, sabe? Essa transparência na venda, né? Eu trabalho com a área comercial há muitos anos, há mais de 20 anos, assim como a Ellen. E essa balela de que não deu certo na vida e virou vendedor, isso tá errado, não né? É por aí, não. E é a mesma coisa do consultor especialista e do vendedor de consórcio, que é o tirador de pedido, né? Então, qual que é a ideia? Deixa eu entender. Faz sentido? Eu tô te fazendo bem? É um benefício para você adquirir esse consórcio? Ou é só para mim? Se for só para mim, não vai fazer sentido. Eu sei que você vai ter um problema lá na frente. Eu prefiro não fazer a venda. Indicar o financiamento, como eu falei para você. Sim. Você tá com urgência. Você quer para amanhã. Não é o consórcio. Entra no financiamento. É muito mais caro? Muito mais caro. Mas vai resolver seu problema e depois eu consigo, com o consórcio, te desenhar um remédio para médio e longo prazo. Que o consórcio eu também consigo, né? Trocar, né? O consórcio, o financiamento pelo consórcio. Mas eu não vou te prejudicar, né? Então, eu acho que esse é a diferença do vendedor, que quer vender a qualquer custo, e do consultor, do especialista, que vai criar um relacionamento a longo prazo. Henrique, você vai comprar uma cota de consórcio comigo de imóvel. São 16 anos. Como é que eu vou falhar? No mínimo 16 anos? Em torno de 16. Não é no mínimo, mas são 200 meses, 224 meses, um grupo novo, mas enfim, são 16 anos. Que seja 10. São 10 anos a gente tem um relacionamento. Eu preciso desses 10 anos que você confie em mim. Você não vai comprar só uma casa, você não vai comprar só um carro. Você não começa a pagar ali 3 meses, 6 meses. E cancela, não faz sentido. Vida. Não era aquilo, entendeu? Então, essa é a diferença. Aí vai ter que esperar o grupo terminar para poder receber. Exato, aí tem uma dor de cabeça, enfim, então não faz sentido. Dá um exemplo pra gente, assim, de casos, ou de um caso, ou 2 casos concretos que, olha, esse faz sentido ter um consórcio, esse faz sentido ter um financiamento, para quem tá assistindo a gente aqui entender, sabe? Uhum. Eu acho que vai muito do tempo. Do tempo. Eu entendo assim, eu já tive uma situação recente até, de um cliente que achou uma oportunidade. E a oportunidade dele, naquele momento, ele não tinha recurso financeiro.
o valor que ele tinha realmente permitia. Hoje, você vai no banco fazer um financiamento habitacional, vamos falar habitacional, tá? Você vai fazer um financiamento habitacional, hoje o banco ele tá te exigindo em média 20% de entrada. Com sorte. Exato, então ele tinha os 20% de entrada. Porém, ele precisava porque tinha que ser rápido, era muito imediato a estratégia dele, porque de fato era uma casa que surgiu como oportunidade. Para ele levantar aquele recurso seria um financiamento. Então, ponto, não tem outra estratégia, é financiamento ou o cliente paga à vista. Agora, se ele vem com prazo maior, com planejamento de médio e longo prazo, se ele vem com uma estratégia para conseguir comprar esse bem com tempo maior, a gente consegue sim estruturar uma operação para ele onde ele não vai pagar. Por exemplo, eu vou te dar o exemplo desse mesmo cliente, ele acabou financiando 720 mil reais, mais ou menos, só para vocês terem uma ideia, e ele ficou com uma parcela de 10 mil reais. Ao contrário do consórcio hoje, que se ele fizesse um consórcio também na casa aí de 700 mil, ele ia pagar uma parcela de 5 mil reais. E ele não iria, claro, que pegar o bem naquele momento, mas ele estaria, sim, se planejando para não pagar também 3 vezes o valor do imóvel. Exato. A diferença também é prazo. Então, quando a gente fala de financiamento, o prazo hoje é 360 a 420 meses. Consórcio, nós estamos falando de um prazo de aproximadamente 200 meses. Então, a diferença é gritante, desde parcela quanto prazo. É muito, né? É muito É. grande. É 3 vezes eles calculam. Nossa, Isso, é uma muita média coisa. de 3. É. E aí, só para complementar também, acho que para que o cliente tenha essa ideia do que faz sentido, você olha hoje uma taxa de juros, taxa Selic atual, 14,5 ano. Então, nós estamos falando uma taxa Selic hoje 14,5 ao ano. Ao contrário do financiamento do consórcio, que hoje está uma taxa de 1,4 ao ano. Então, de 14 para 1,4. Então, aqui você já começa a conflitar as diferenças. E aí é onde entra realmente, dá para mim esperar? Eu consigo me planejar? Eu consigo poupar? Hoje, muitos clientes pagam aluguel. Muitas pessoas pagam aluguel. Como essa pessoa pode sair do aluguel? Então, o consórcio vem para facilitar essa estratégia também. Tem muita gente que paga aluguel e vai pagando consórcio. Sim, tudo. isso é uma estratégia. Aí, só para fazer o gancho, esse é o caso, né, de um cliente que estava com uma urgência, com uma oportunidade, né? Uhum. E eu falo sempre isso, o consórcio é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o consórcio. E tá tudo bem. Por quê? Existe o cliente, existe o investidor, o brasileiro, que ele é tomador de crédito, e o que é o investidor, é o poupador, né? O tomador, ele tem a consciência de que ele tá pagando mais caro, mas ele tem pressa. Quem tem pressa precisa pagar um juro maior para poder ter o dinheiro rápido e fazer mais dinheiro, e tá tudo certo. Ou tem uma necessidade, igual eu falei, né? Acabou de casar, tá grávida, não tem onde morar, Sim. precisa entrar no financiamento, não tem escolha. Vai resolver o problema. E tem aquele cliente, e graças a Deus, né? A gente vem trabalhando muito isso, esse papel educacional, né? Além Tem que educar, né? de realmente, a gente fala muito nas redes sociais, Cultural também. a gente fala muito sobre o que dá para ser feito. E esse cliente, ele é o ideal pro consórcio, porque ele já tem uma clareza financeira. Vamos dar um exemplo do carro, que é a paixão do brasileiro? Qual que é o melhor momento para você entrar em um consórcio para comprar um carro? Quando você acha que é? Para comprar um consórcio de carro. Quero comprar um consórcio para comprar um carro. Quando que é o melhor momento? Quando não precisa do carro, né? Ou seja, quando você acabou de comprar o carro. Por quê? Daqui 3 anos é certo que você vai querer trocar o carro. Sim. Mas o que acontece com o brasileiro, em sua grande maioria? Vai deixando. Na hora que o carro começou a acabar aquela paixão, agora eu vou procurar. Não se capitalizou, não juntou dinheiro. E a mesma coisa do comprar à vista, né? Sim. Eu quero comprar à vista porque eu fui educado, que bom mesmo é comprar à vista. Perfeito. Vamos a um exemplo. 500 mil reais, 1 milhão. Vou comprar um imóvel de 1 milhão. Faz sentido eu comprar à vista? Vamos lá. Você tem um rendimento, se você já tem um recurso na conta, você tem mais ou menos 1%, vai. 10 conto. 10 mil reais todos os meses. Mas se eu comprar à vista, o meu imóvel valoriza. E o Índice Nacional de Construção Civil está na casa de 6%, 7% ao ano. E está imobilizado, você não tem liquidez. Fez sentido? Não. Eu não tenho 1 milhão. Se você demora 5 anos para juntar 1 milhão, daqui 5 anos, esse mesmo imóvel de 1 milhão, ele está valendo quanto?
Qual que é o teu poder de compra com o mesmo 1 milhão? Porque o imóvel sobe, teu poder de compra deprecia. Ou seja, vai ter que juntar 1,5 milhão. Se você fizer a conta, você consegue juntar 20 mil reais todos os meses? Entendeu? Financiamento, aquilo que a Ellen acabou de falar. Você vai pagar 3, 4 vezes mais. Então, de novo, por que ter e por que não ter? Depende do teu nível de consciência e a gente trabalha muito nisso, né, nessa resenha com o cliente de, cara, deixa eu entender o que você está realmente precisando de fato ou que você realmente está de desejo. Que tem a razão e tem o emocional, né? Eu quero muito aquele carro. Beleza, você quer muito aquele carro, por quê? Ah, porque ele é o carro mais novo, mais bonito, mais cheiroso. Mas faz sentido você pagar 3 carros só para poder tirar ele da concessionária e ele já perder 15%? A gente fala muitas vezes, né? Então, orienta, né? Orienta. Tem que orientar. Mas é isso. Qual consórcio sai mais? Em volume? Que vende mais aqui em Rio Preto? Vocês têm uma, assim... Em volume, eu acredito que seja de automóvel, em volume de vendas. A nossa carteira hoje, ela tá focada em imóvel. É imóvel. Quando a gente fala na região como um todo... Mas de forma geral é automóvel. É automóvel. Porque o automóvel é uma paixão brasileira, como o Vitor disse. E o ticket, o valor é mais... é menor. Isso, é menor. Exato. Mas de grana, assim... sempre imóvel, né? Imóvel, né? Uhum. Imóvel porque o imóvel ele é para aquisição, ele é para investimento, ele é para alavancagem, ele é para short stay, ele é para... Enfim. Você fala de alavancagem, né? Aí, eu até anotei aqui algumas perguntinhas. Quando que começou isso no Brasil, vocês já trabalharam há um bom tempo, de usar o consórcio como uma ferramenta patrimonial? Faz tempo? Faz pouco tempo? O consórcio... Só para você ter uma ideia, mais de 70 anos a gente sabe que o consórcio existe, né? Existia consórcio lá na época para geladeira, para comprar micro-ondas, né? De Tupperware. Lembra do consórcio Tupperware? Entreguei a idade, entreguei minha idade. Então a gente vê assim que o consórcio ele surgiu até de uma cultura interessante, que é o que a gente já trouxe, que é o planejamento. Porque muitas vezes a pessoa queria comprar algo, mas não conseguia. Então se fazia juntava aqueles amigos, né? E fazia lá um bem bolado com todo mundo, pagava a parcelinha todos os meses e ali fazia um sorteio. Quantas pessoas já não fizeram até consórcio de dinheiro, né? Empresa, lembra disso? Eu já fiz. Quem nunca? Então, consórcio é algo antigo, mas que foi ganhando força, foi ganhando peso, né? Que a gente sabe que hoje ele está muito mais regulamentado. Ele hoje tem as regras do Banco Central por detrás, que faz com que realmente seja um produto muito sério. Fiscalização. Tem uma fiscalização muito minuciosa, pesada dentro do consórcio, para que não tenha jeitinho. É sério, é algo que tem que acontecer de forma muito clara e transparente para cada um dos clientes. É isso. Quando a gente fala de alavancagem de uma forma geral, eu não sei precisar quanto tempo, isso eu não consigo. A alavancagem patrimonial, ela sempre existiu. Seja ela com crédito barato, seja ela com escambo, né, troca por um pelo outro, enfim, Sim. sempre existiu. O que acontece é que grandes investidores já usam o consórcio há muitos anos, porque ele não tem imediatismo, né? Então ele entende que ele vai ganhar dinheiro com o tempo trabalha a seu favor. Exato. Coloca ali o dinheiro. Coloca, quanto menos dinheiro coloca agora, mais rentabiliza lá na frente, aquela coisa. E o consórcio, ele deu um boom, né? Ele vem numa crescente sempre. Mais de 10%, né? Muito mais. Na época da pandemia, as pessoas ficaram mais reclusas, começaram a pesquisar mais o que fazer, não só fazer pão, né? Na pandemia. Não só fazer pão, mas também ficaram, né, buscando mais informações a respeito do mercado financeiro e profissionalizou mais também o mercado. Como a Ellen bem disse, é um setor financeiro regulamentado, fiscalizado, né? Então, assim, muito sério. Então, o que acontece? Muitos dos maus profissionais, não posso falar que todos, mas muitos dos maus profissionais, né, foram expurgados do mercado. O próprio mercado. E o próprio cliente, ele tá mais consciente, ele não cai mais na conversinha, né? O conto da carochinha. Ah, não, vai ser contemplado sim daqui a um mês, é certeza. Sabe essas coisas? Não existe. Não existe. Né? Então não existe, tem probabilidades, enfim. Aí começa a profissionalizar. Então a gente, não é só mais para comprar o carro. Não é só para comprar a minha primeira casa.
Opa, eu já tenho uma casa. Então começa a se criar aquela alegoria, né? Aquela comparação do canivete. Eu falo muito do canivete. Canivete suíço. Ele é uma ferramenta, o consórcio também é um produto. Mas ambos podem ser usados para várias coisas, depende do seu objetivo. Consórcio de imóvel, dá para comprar um imóvel? Dá. Dá para alavancar? Também dá. Dá para alugar short stay, Airbnb ou aluguel? Dá também. Dá para ganhar dinheiro vendendo a cota contemplada? Também dá. Então, de novo, vai profissionalizando e se popularizou, né? Ainda tem um mercado muito grande para crescer, né? Dá para crescer muito. Sim. Muito. Assim como o seguro também, né? Sim, sim. O brasileiro ainda não tem essa cultura, né? De fazer um seguro, ainda tem muito o que crescer, né? Tem muito. Ó, outro aqui, ó. O consórcio é investimento ou compra parcelada? Investimento. Investimento? Total, é um investimento. Até porque hoje a gente tem possibilidades de fazer investimento através do consórcio, até para você fazer alavancagem patrimonial. Então, como o Vitor trouxe a informação, não é só um produto para pessoas de baixa renda. Não, pelo contrário, hoje você vê grandes players de sucesso nas redes sociais. O consórcio está sendo muito movimentado dentro do Instagram, das redes sociais como um todo. E você observa pessoas de grande nome que estão lá fazendo investimento através do consórcio. Porque eles entenderam que esse produto dá para faturar dinheiro, dá para comprar um bem hoje, colocar o imóvel para alugar e o aluguel vai pagando as parcelas. Isso é demais, né? Isso é a mágica. Exato. Essa é a mágica do consórcio. E hoje o consórcio também está sendo muito utilizado, principalmente até para as pessoas que estão pensando numa futura aposentadoria. Pensa só, nós vamos ter uma aposentadoria? Você acha que, pelo que a gente está olhando no nosso mercado hoje, as pessoas vão se aposentar? Não, né? A gente sabe que hoje a previdência que é paga atualmente vai para os aposentados atual. E, consequentemente, a nossa aposentadoria, ela não está sendo poupada. Está sendo coletada no mercado. Não está pagando mais. Não. Né? Então, assim, o que você pode olhar para dentro desse produto também? A possibilidade de fazendo o pagamento recorrente das parcelas e quando você chegar lá no final do seu plano, é um dinheiro que você poupou para uma futura aposentadoria. Né? Até porque você tem uma atualização ano a ano, e essa atualização faz com que você consiga ter um crédito compatível com o valor que você vai precisar utilizar lá no futuro. Se você contrata 100 mil hoje, daqui 5 anos, esse 100 mil já não vale mais a mesma coisa. Então, ele é atualizado. Isso é poder de compra, né? Para que, de fato, você tenha esse poder de compra. Diferente da aposentadoria. Isso, totalmente diferente. Diferente da aposentadoria. E até para evitar os haters, né? Vamos lá. Quando você olha para a bula, né? A bula do consórcio. O consórcio sozinho, ele é um investimento? Não. Mas o que você faz com o crédito pode ser um investimento. Ele vira investimento. Que é onde a gente entra. Nessa estratégia com você. Porque só o consórcio em si, ele não pode ser considerado um investimento, né? Banco Central, coisa e tal. Mas, o que você vai fazer com esse recurso? Ele pode gerar rendimento. Sim. Tudo que gera rendimento, ele é um investimento. Né? E é tanto que, né? Foi muito vandalizado no passado o consórcio, né? Mas hoje até a XP tem. É a próxima pergunta aqui. Olha aí. Por que existe tanta desinformação sobre o consórcio? Porque eu penso, me corrija se eu estiver errado, eu penso que ela é hoje a informação ela é uma consequência de vários fatores. Então a desinformação, de uma forma geral, ela existe para todos os nichos, né? Sem causar polêmica, né? Mas existe, né? Então a pessoa acredita em tudo, aquela coisa, comprar à vista, ou então isso não funciona, ou alguém já teve um problema no consórcio no passado porque já foi enganado. Acontece, né? E hoje, com acesso a tantas informações e tantos bons profissionais que hoje tem... Hoje em telefone. Dia. Então a pessoa pega a tua informação, ela conflita na internet, ela vê mais outro matéria, enfim, ela vai montando aquilo para fazer sentido. Hoje o acesso está muito mais fácil, né? Então, a desinformação, eu acho que está muito nisso. E também, como a Ellen muito bem disse, no Brasil a gente não tem uma filosofia processual, né, didática de ensino financeiro. Matemática, 2 mais 2 é 4, beleza. Mas e financeiramente, como é que eu aplico? Né?
a 10% é para investir, ou é para custo pessoal, ou é para sabe? Aquela fácil, né? Sim. Aquela básica de percentuais, o quanto você investe, quanto que você poupa e quanto que você vive. Não existe isso. Cabe aos pais. Aí os pais não tiveram, os avós não tiveram, os próximos... E vai tocando a vida. E vai tocando. Comprando. Vai tocando, a parcelinha cabe. Muitas compras são assim, a parcela cabe, compra. Mas você vai pagar 5 vezes, mas a parcela cabe. Entendeu? Então as pessoas... é caro um consórcio. Mas a pessoa compra um iPhone novo pagando em 24 parcelas. Entendeu? Então é muito da cultura, não só financeira. Tá? É a cultura como um todo. Então a gente percebe que cada vez mais os nossos clientes são cada vez mais esclarecidos financeiramente. Eles chegam pra gente muitas vezes querendo saber poucos detalhes sobre o produto, porque financeiramente eles já têm até mais conhecimento que a gente muitas vezes de bolsa, etc, etc. Bacana. E assim, só dando continuidade também, hoje um dado recente do Serasa, mais de 88 milhões de brasileiros encontram-se endividados. E quando a gente fala de endividamento, nós estamos falando também de pessoas que estão lá com não só o seu cartão de crédito estourado, um cheque especial estourado. Nós temos aqui pessoas que fizeram um financiamento habitacional e não conseguiu pagar e foi para leilão, ou o carro que financiou e não conseguiu honrar. Então, assim, observa-se que a questão cultural também de você fazer algo que não estava compatível dentro da renda, mas foi lá e fez, é um dos fatores. Outras vezes a pessoa ficou desempregada, enfim, são inúmeras coisas que podem ter afetado a renda financeira daquela família. Porém, se você tem uma base de conhecimento, uma base de cultura, um histórico, vamos dizer, de Brasil mesmo, onde foi feita uma educação financeira para cada uma dessas pessoas, com certeza o nosso cenário atual seria totalmente diferente. As pessoas teriam mais informação. Tem que começar, né? Sim. Tem que começar. Qual que é o maior erro, pessoal, que vai entrar no consórcio? Erro não ter feito antes. Boa. Maravilhoso. Isso dá um corte, hein? Isso dá um bom corte. Exato, porque assim, tem alguns clientes que nos procuram e falam assim: poxa, eu tô com uma situação aqui e quero resolver um problema. Ok, vamos resolver o seu problema. Porém, o problema é algo recorrente, de anos, e a pessoa chega... Fala, aqui, tá aqui o problema, precisa resolver agora. Tá, mas como que você tá? Você consegue dar uma entrada pra gente tentar um lance, pra conseguir a contemplação? Não tenho. Então, não dá, tem hora que pra gente resolver aquele problema. Então, a gente tem que trazer essa pessoa pra uma realidade, pra uma questão de planejar mesmo, pra que ela possa resolver aquele problema. Então, planejar, né? É planejar. A gente percebe, a gente sempre tá voltando no planejamento, né? É olhar pra frente, né? É olhar pra frente. E a gente fala, a gente já fez até alguns vídeos aí bem-humorados sobre o que você gasta R$500 tranquilamente se você sair com a sua família. Fácil hoje. Qualquer pizza hoje tá mais de R$100. A mulher, o marido e 2 crianças, nossa, 2 filhos. É 400 pra brincar. Se for adolescente comer bem, nossa, pronto. Né? Então é isso. Não tô dizendo que não é pra você curtir com a sua família, não é isso. Mas precisa ser 3 vezes por semana? Então a gente começa a pôr prioridade. Por quê? Tem muita questão também da pressão social. A gente vê isso muito com a classe médica. A gente vê muito isso, né? Que tem uma pressão social para já aparentar ter, porque já ganha bem, né? Então, isso em todas as camadas, tá? Mas eu falo mais do médico, porque é uma coisa mais próxima da gente. Mas é todos os lados. Todo mundo quer ter, né? Adolescente quer ter o telefone do ano, quer ter o tênis, não sei o quê. Mas precisa. Então, quando a pessoa... Não, pera. É melhor eu continuar com 2 pares de tênis só, né? Que tá me servindo, e lá na frente eu poder comprar minha primeira moto, para depois lá na frente eu comprar meu primeiro carro, minha primeira casa, né? Não, as pessoas querem aparecer agora. Aí a gente volta de novo na cultura, tá? Aí a gente volta de novo. E qual que é o maior problema do cliente? É realmente não ter feito antes. E a brincadeira é, qual que era o melhor momento para você ter feito seu consórcio de imóvel? Há 5 anos atrás. E qual que é o segundo melhor momento? É hoje. Agora. Por quê? Os 5 anos vai passar do mesmo jeito. Sim. O que você fez? Daqui 5 anos você vai querer voltar comigo. Ficou saindo 3 vezes por semana. Exato. Comprando iPhone. Entendeu? E tá tudo certo você ter os bens materiais, Sim. né? Não tem problema. E assim, né? Tem muitas pessoas que têm condição.
Só Muitas. não tomaram atitude ainda. Exato. É prioridade. E pessoas que ganham bem. Prioridade, é isso. E é muito, muito triste isso, né? A gente vê muitas pessoas que ganham bem. Uhum. 20 mil, 30 mil, e não tem reserva. Olha que maluquice pensar isso. Né? E não tem reserva. Aí o consórcio entra também com um papel de educação. Por quê? Se você tem um compromisso, você paga. Então, se você tem lá no seu cartão de crédito, Já cai ali, né? já vai cair. Uhum. Você não tem como Então vamos fugir. fazer um boleto do bem? Porque lá na frente vai te ajudar? Também entra nessa situação. Boa. Entendeu? Quem mais que utiliza essa estratégia de construir patrimônio? Empresário, médico, investidor? Quem mais utiliza? Nossa, de forma geral, nós temos hoje... Ou é pulverizado, assim? um público que a HV hoje trabalha de forma bastante assertiva é médicos. Médicos. Nós temos advogados, nós temos engenheiros. Profissionais liberais. Nosso público, como está muito centralizado também no automóvel, são clientes investidores que Imóvel. hoje fazem com um projeto de planejamento, sem urgência, pensando realmente no futuro. Essas pessoas estão adquirindo consórcio como forma de fazer alavancagem patrimonial, ou a hora que contemplarem esse consórcio vão lá e compram um bem e esse imóvel se paga através de uma locação, ou fazendo essa outra estratégia de resgatar no final e de forma financeira. Nós temos clientes também que muitas vezes fazem no intuito de criar uma aposentadoria imobiliária, quando contemplam a primeira cota, colocam para alugar e vão lá e compram uma segunda cota, fazem a mesma estratégia e assim eles vão construindo patrimônio, vão conseguindo construir imóveis para conseguir realmente criar um patrimônio futuro. Para a hora que se aposentar, de fato tem lá 5, 6, 10 imóveis todos locados e o próprio locador foi pagando as parcelas. Já E estão depois praticamente quitados. Aí Exato. ele cria... De Exato. uma forma geral, eu acredito que se for para falar qual dessas opções que você deu pra gente, eu acho que são empresários de uma maneira mais ampla, porque empresários de que eu falo que não são médicos, tá? Empresários de uma forma geral, porque eles estão lidando muitas vezes com o capital da empresa, eles querem diversificar, então eles, de uma forma geral, eles têm um pouquinho mais de consciência administrativa e financeira, né? Porque eles estão querendo alavancar os seus negócios. Quando a gente fala do médico, a gente entra muito na questão, tem dois tipos, né? Então tem um médico, ele é um pouco mais consciente financeiro, porque na faculdade ensina ele a ser um bom cirurgião, um excelente cirurgião, mas não ensina ele a administrar a própria clínica, tá? Isso é uma realidade, Sim. né? Então ele é um excelente profissional com bisturi, né? Nas consultas, etc. Mas na hora da administração ele precisa de alguém, né? Normalmente. Então quando a gente entra nesse nicho, a gente começa a desenhar de uma forma muito simples, como bem a Ellen disse, que vão pensar, exemplo, né? Pro médico. Se o consórcio é 15 anos, vamos pensar assim, 15 anos, tá? Para arredondar, para ficar fácil. Você já tem sua casa, etc. Ou você já tem a sua própria clínica, não importa, tá? Você paga uma parcela, vamos pensar, sei lá, de 4 mil reais aproximado, né? 4 mil reais, 1 milhão. Milhão, isso. 4 mil reais para 1 milhão. Você, em 5 anos, fazendo algumas estratégias que a gente consegue fazer, você tem grandes possibilidades de ser contemplado em até 5 anos. Eu não estou prometendo. Mas dentro de uma métrica, você tem muita chance. Você estuda ali o grupo. Exato. E tem algumas estratégias que a gente entende que faz sentido pôr no pouco dinheiro ou nada, dependendo de algumas modalidades de lance. Quando você contempla, o que você faz? Você vai ter 1.200.000, mais ou menos, 1.300.000, que já foi corrigido em 5 anos, 1/3 do tempo. O que você faz com esse dinheiro? Você pode comprar a sua própria clínica, parar de pagar os 5, 10 mil reais de aluguel que você paga, às vezes até mais, dependendo do tamanho da clínica, ok? Ou você investe em outros imóveis, casas, enfim, estúdios, uma série de coisas. A partir deste momento, o que vai acontecer? Alguém está pagando a sua parcela integralmente ou te sobrando uma quirela muito pequenininha. Perfeito? O que você faz aqui? Você repete a operação. Mais 5 anos se passa. Você vai acontecer de novo, vai ser contemplado, etc. O que eu estou dizendo? Que em 10 anos, você investiu durante 10 anos e em 20, né? Vai dar 20 anos, tá tudo quitado, dali para frente é só lucro. Né? É só rentabilidade. E você aumentou minimamente, estou falando de um imóvel de 1 milhão, mas ele poderia ter comprado 2 de 500, 2 de 600. Não, negoção. Entendeu? Negoção. É isso. Ah, mas tem risco? Claro que tem risco.
atravessar a rua tem risco, né? Né? Tudo tem um risco, né? O inquilino, aquela coisa toda, isso faz parte da operação, né? Mas é isso que a gente ensina pro médico, principalmente. Você vai pagar no cartão de crédito, vai ganhar milha, aquela coisa toda. Mas, perguntar para vocês, é um investimento sem risco. Sem risco. Não tem risco. Consórcio. Não é a mesma coisa que aconteceu com o Banco Master. Não, totalmente diferente. Gente, olha o que aconteceu. Tem Totalmente gente daqui de Rio diferente. Preto que tinha dinheiro investido ali. Conheço alguns. Cara, foi uma loucura. 1 milhão, Está 2 sendo milhões. uma loucura ainda, né? Está sendo uma loucura. Você vai lá, você paga o teu valor. Ele é seguro porque tem alguns motivos para ser seguro. Primeiro, né, vamos dar a dica, né? Qual administradora que você vai comprar? Então, por isso que a gente trabalha com 10 e as 10 maiores do país. Não é com qualquer uma, né? Exatamente para a gente ter uma segurança. Se não me falha a memória, que menos tem tempo de mercado, Ellen, são 35 anos de mercado? Acho que a que menos tem é 35 anos de mercado. Não, vou ver. Mas é mais ou menos 20, 25 anos. Então é muito mais história. São gigantes, né? São gigantes. E o que acontece? O consórcio, ele não pega dinheiro do banco. Perfeito? O caso do Banco Master e outros investimentos, ele pega esse dinheiro para investir. Então, você aplica, você aporta, ele pega esse dinheiro para investir, certo? Neste caso, não tem dinheiro do banco sendo, né, emprestado e muito pouco sendo pego daqui para ser emprestado lá na frente para um terceiro. Você contribui para um grupo. Então, ela paga a parcela, você paga a parcela e a administradora cobra uma pequena taxa para administrar tudo isso. Todos os meses esgota o caixa. Porque tem as contemplações. Mês que vem arrecada de novo. Então, se repete. Repete a operação e vai embora. E outra coisa, vamos pensar no pior cenário como já aconteceu em algumas pequenas administradoras. Acontece uma fatalidade e fecha, quebra. O grupo, como se fosse um condomínio, vamos pensar assim, ele tem o direito, isso está em regulamento, para eleger um cliente, um consorciado, para negociar com uma outra administradora e levar aquele grupo para lá. Claro, vai ter taxa, vai ter uma perda financeira sim, mas ele consegue continuar operando em outra. Mas isso é muito, muito raro de acontecer. Legal. Dá para investir sem descapitalizar? Sim, com certeza. Consórcio é para isso. Como nós falamos, é um planejamento e você não tem a necessidade alguma de se descapitalizar. Você pode fazer a estratégia de se planejar pagando as parcelas mensais para que você consiga participar dos sorteios pela Loteria Federal todos os meses e todos os meses tem uma pessoa que é contemplado. Todos os meses alguém vai ser o sortudo do mês. Então, ele pode simplesmente não se descapitalizar, só pagar as parcelas recorrentes, participar do sorteio e, consequentemente, adquirir o bem que ele tanto almeja. Agora, a segunda estratégia para tentar ganhar uma velocidade na contemplação é, sim, usar uma parte desse recurso financeiro. Muitas vezes a gente utiliza da estratégia de não ter que se descapitalizar 100%, pega uma parte desse recurso financeiro, oferta de lance, para que ele possa dobrar o capital que ele tem investido. Então, ele vai contemplar a cota que ele já tem adquirida conosco e, consequentemente, ele vai continuar com o dinheiro aplicado, rendendo, e muitas vezes o rendimento que ele tem vai pagar as parcelas também do consórcio. Então, essa também é uma outra estratégia. E pensa assim, de uma forma bem lógica. Parcelado, compra parcelada, etc. Vamos pensar em investimento? De novo, né? O que você vai fazer com crédito vira investimento, certo? Você pagou a primeira parcela. Aí você foi contemplado por sorteio, ok? Independente do ajuste da parcela, etc., você vai ter 1 milhão agora disponível. Não é na sua conta, mas você tem 1 milhão. O que a administradora faz com esse 1 milhão? Se você não fizer nada. Se você, Vitor, eu não quero usar agora. Tem gente que deixa lá? Tem. Por quê? R$1 milhão vai estar investido pela própria administradora em fundos. E você pode acompanhar isso. Vai render mais? Vai render 0,8, 0,7, 0,5, 1%. Sobre 1 milhão, você pagou uma parcela. Meu pai. Você tem liquidez? Você consegue pegar? Não. Mas lá na régua final, na linha final, você vai ter muito mais dinheiro do que você realmente pagou. Percebe? Então, é bom no começo, é bom no meio, é bom no fim. Independente. E aí, você falou até do seguro, né? Esqueci até de comentar. A gente sempre aconselha muito a ter o seguro prestamista embarcado. Por que o seguro prestamista? Mas é obrigatório? Não é obrigatório. Mas tinha que ser, né?
Algumas administradoras já foram, mas Já? lei não é permitido ser obrigatório. Não pode. Mas o que acontece? A gente aconselha, tá? A gente não ganha R$1 mais por isso, tá? Mas por quê? Se Deus me livre e guarde, aquele cliente vier a falecer no meio do caminho, o que acontece? Então, pagou a primeira parcela, a segunda parcela, faleceu. Quita, contempla, e os seus herdeiros direto vai ter R$1 milhão. E se você, né, sobreviver até o final, você vai resgatar o valor, sei lá, 30%, 40%, 50% mais do que você realmente pagou. Uhum. Então, percebe? Sim. Outra aqui, ó. Brasileiro pensa mais em ganhar dinheiro ou em proteger patrimônio? O que você me fala, Ellen? E aí? Ainda é necessário uma mudança de mentalidade, porque hoje, até dentro de corretoras de seguros, você observa que muitas pessoas, elas fazem o seguro do automóvel, mas não fazem o seguro da empresa. Olha isso. Então, assim, de onde vem sua renda? Da empresa? É de lá que está o seu movimento, a fábrica, a indústria, Seu ganha-pão. seu ganha-pão. Mas o carro dele está segurado, porém a empresa não. Então, E talvez ele não tenha nenhum seguro de vida. Exato. isso, Não tem. exatamente. E é ele que trabalha. Família que depende dele. Então você observa que ainda se tem um espaço gigantesco, né, para esse campo de seguro, e falando dentro do produto consórcio mesmo, que tem o produto de seguro no qual ele pode contratar ou não, seguro de vida ou não, ainda assim tem pessoas que resistem. Prefere pagar a parcela menor? Não, vamos pagar a Meu parcela Deus. menor, não vamos fazer não. Muito. Isso que é um baita de um benefício, porque caso ele venha a faltar, É um valorzinho automaticamente pequeno, não é? 0,00 qualquer coisa em cima do saldo devedor. É muito é pequeno. 0,035. 38. E aí você simplesmente vai ter a quitação daquele consórcio, a família vai receber aquele bem assim que ele for contemplado, então, consequentemente, é um valor que ficou ali para poder abençoar, vamos dizer, a família que ficou. Sim. E eu acho que é difícil falar assim, que eu não gosto de ser generalista. Ainda existe, vamos falar assim, ainda existe uma grande fatia percentual de pessoas que ainda não têm, de novo, a cultura, o conhecimento, o esclarecimento financeiro. E esses querem levar vantagem. Então, quando a gente fala de levar vantagem, ele confia no que fala, não, você vai ser contemplado rápido. Então, é o mesmo que... Aí ele cai. Ele cai. É o mesmo É o que cai no golpe lá. do bilhete premiado. Exato. E é sempre... É sempre a mesma história. É sempre a mesma história. Então, ganhar dinheiro ou proteger patrimônio, eu arrisco a dizer que hoje é mais querer ganhar dinheiro. Ainda estamos caminhando para proteger. E, na verdade, não é que um tem que ganhar do outro. Os dois têm que andar junto. A gente precisa sim ter uma rentabilidade maior, ganhar mais dinheiro, ser mais próspero, mas tudo que você construiu, conquistou, tem que estar protegido também. Claro. Senão não faz sentido. Se acontece alguma coisa, você perdeu todo o seu esforço. Então as duas coisas têm que caminhar proporcional. Ó, essa aqui também. O que mais trava as pessoas financeiramente hoje? Eu acredito que são algumas crenças, sabia? Mentalidade, com toda dúvida. Com sem sombra de dúvidas. Nossa, e aí cabe até fazer alguns cursos para quebra de crenças. Quebra de mentalidade, porque eu vou te dar um exemplo, tá? Eu fui atender um cliente, esse cliente me convidou para ir lá no escritório, ele foi até indicação de um amigo, e eu tive fazendo toda uma consultoria com ele, entrei em detalhes da vida financeira. Enfim, ele me abriu que ele gastava só de iFood R$ 2.500 por mês. Pensa. Por mês. Pois ele chegou a contratar um consórcio e deu 2 meses, ele já parou de pagar. Então você vê que tem algumas limitações, algumas crenças, algumas coisas que acontecem que impedem essas pessoas de seguir para a realização do foco, do sonho, do projeto, de alcançar aquilo que de fato seria uma prioridade. E aí eu acho que entra um outro fator. O que é prioridade para você? É isso aí. Tem que ter prioridade na vida. Exato. Então, essa pergunta é a que fica. O que é prioridade para você? Você está fazendo aquilo para alcançar, de fato, a tua prioridade? Você está caminhando para alcançar esse foco? O momento de cada um também. Tempo e dinheiro é questão de prioridade, né? Dito popular, né? Então, assim, é bem isso, assim. É isso. Eu tive uma cliente agora recente, fiquei super feliz com ela também, uma amiga muito querida, que há 8 meses atrás contratou um consórcio conosco, e ela pensou no filho.
sim, Olha que automóvel. legal. Foi legal. Então, assim, mesmo. pensa só, o filho ia entrar na faculdade. Ela, como mãe, falou: você vai contratar um consórcio. Eu já arrumei a pessoa que vai fazer o consórcio para você. Você vai fazer o consórcio, você vai pagar as parcelas, porque quando você entrar na faculdade, você já vai ter o seu carro próprio. Olha aí. E foi exatamente isso que Pode aconteceu. fazer isso com casa também. Sim, mesma coisa. Tá grávida. Exato. Vai lá e... não É é? isso. Aí eu vou, já que você levantou essa bola, eu sou pai, né? Tenho uma menina que vai fazer 9 anos agora, e eu tenho 5 cotas de consórcio, ok? E uma delas é pensando nisso. Lembra do seguro? Sim. Uma delas é para isso, porque quando ela tiver seus 18, 20 anos, já vai ter acabado esse consórcio, e agora eu vou ter dinheiro para... Quais são as suas opções? Eu quero fazer um intercâmbio. Eu quero comprar uma casa, eu quero pagar uma faculdade. E se eu faltar no meio do caminho, fora meu seguro de vida, que eu também tenho, Sim. eu tenho um complemento, percebe? Então, assim, qual que é o teu intuito? Né? Então, dá para fazer? Dá, mas aí eu volto de novo exatamente o que a Ellen falou. O que mais trava, o que mais bloqueia é a mentalidade. É a prioridade. Tempo e dinheiro é questão de prioridade. Talvez você tá gastando com um monte de besteira. Bobeira. A gente, E não percebe. A gente não percebe. Não é que você é ruim, não, tá? A gente também faz isso, tá? É normal. Vai. Não, pouquinho. De pouquinho em pouquinho. Exato. É uma parcela que a gente deixou de pagar. Aí vai almoçar 70, 80 reais. Aí de novo, 70, 80, na hora que você vai ver, foi um monte. De novo, não tô dizendo que não é pra você também usufruir do dinheiro. Que a gente tem que ser o quê? Abundante. Né? A gente não pode ser escravo. Trabalhar com escassez. A gente não pode ser escravo do dinheiro. Exato. Nunca. Mas a gente tem que fazer o quê? Usufruir, mas com uma mentalidade correta de prosperidade. É isso aí. Qual foi um caso assim que mais marcou vocês positivamente? Positivamente? Nossa, tem esse que você acabou de falar? Tem vários. Assim, tem esse que você acabou de falar que é recente, bem legal. É bem... Que esse da mãe, né? Eu tive um outro caso da mãe também. De uma mãe, a mãe, de novo. Eu tô falando porque foi recente, Dia das Mães, né? Tô lembrando dos casos, né? E de uma outra mãe também que contratou um consórcio pensando em levar a filha para Disney. E não que foi um consórcio de viagens. Não. Isso a gente tem também, mas nesse caso específico ela contratou um consórcio de automóvel e ela foi pagando as parcelas mensalmente e acabou o plano. Simplesmente acabou. Ela já tinha sido contemplada, mas ela resolveu não pegar o crédito. Ela falou, isso aqui vai ser a poupança. E aí, quando acabou o grupo, ela foi lá e pegou o dinheiro, comprou as passagens e levou a filha dela para Disney. Muito então, mais assim, dinheiro do que realmente foi uma maneira que ela encontrou do carnê, do carnezinho que faça chuva, faça sol, ela ia honrar, ela ia pagar, era um sonho, era um projeto, era o foco, era o propósito. Que se coloca no débito automático ali. Exato. Vai embora, no cartão de crédito, vai ganhando milha. Isso. Esse cara puxando o gancho aí da viagem, né? Ganha milha. Então vai lá, você vai ter que pagar de qualquer jeito. Isso é gratificante para nós, porque você está vendo um sonho concretizado. Nós tivemos também recente um outro caso, um outro cliente comprou uma casa num condomínio super legal, que realmente foi um projeto bem estruturado. Então, assim, depois nós mandamos flores lá para casa dele, para a família dele, né? Porque isso é uma experiência, é um projeto, né? Que é vai ser meu vizinho esse cliente aí. Que o cliente realmente tem como ambição. Então, se a gente está trabalhando primeiro com um sonho, está trabalhando com uma experiência de realizar esse projeto. Então, eu tenho que realmente ser muito assertiva, temos que trabalhar com cuidado, com zelo, com carinho, com respeito por esse cliente e não vender de qualquer jeito, fazer realmente algo bem alinhado. E o cliente também tem que ter a ciência, a consciência de tudo que ele está adquirindo, que isso é muito importante também. Sim. Legal. Cada cliente é... Cada cliente é um cliente, é uma história diferente, é uma vida diferente. Aquilo que eu falei, não tem receita. Não tem receita de bolo, não tem mágica. Não. O que cabe no teu orçamento, o que cabe no teu planejamento. Deixa eu entender. Me manda preço. Cara, não dá. Não dá, deixa eu entender. Não dá pra mandar um cardápio igual um lanche pedindo iFood. Não dá. Porque esse é o vendedor. Esse é o tirador de pedido. Né? Então, deixa eu entender se faz sentido esse valor de parcela para você. Às vezes a pessoa vem com uma ideia de um valor de parcela, ou então vem com uma ideia de um crédito muito pequenininho, mas você fala, mas isso vai suprir o que você quer? Não, não vai. Então vamos desenhar outra. Vamos esticar o prazo até azeitar ali para poder encaixar, né? Então assim, casos tem um monte. Tem gente que saiu do financiamento, né?
Minha casa, minha dívida. Eu tive outra cliente também que estava pagando aluguel, e aí ela sonhava na casa própria dela, deu certo, a gente conseguiu organizar a contemplação, saiu do aluguel, ficou numa alegria. Aí colocamos Fica, né? Nossa, que delícia. Então, assim, isso é muito, muito gratificante para nós, que realmente é um sonho, né? Gente, estamos chegando no final. Quer deixar um recado para quem está vendo a gente agora? Ainda vale a pena começar agora? Fazer um consórcio? É que vou repetir então, né? Qual que é o melhor momento de você ter comprado e entrado no consórcio? Foi há 5 anos atrás. E o segundo momento é hoje, porque o tempo vai passar da mesma forma. E lá na frente você vai ter se arrependido de não ter feito hoje. Então, assim, vale a pena? Vale. Consórcio é bom, é um produto brasileiro, né? Ele é nosso e pode ter certeza, ele é um produto confiável e seguro. E, claro, na mão de especialistas. Legal. Obrigado, viu? Obrigado. Isso aí, eu quero agradecer a Rose Della Torre pelo convite, por ter nos aberto esse espaço aqui com vocês. É uma grande parceira nossa, uma querida. Tem um espaço gigantesco aí dentro das imobiliárias. Ela é a rainha das imobiliárias. A rainha das imobiliárias, né? Ela faz um trabalho incrível, então a gente está aqui em parceria com ela para poder apoiar e realmente fazer todo esse trabalho de consultoria com todos os clientes também da carteira da Rose. Nós trabalhamos como uma espécie de uma extensão, né? Então ela é especialista no produto dela e nós somos no nosso. Então a gente consegue se complementar. Exatamente. E a cultura de atendimento da Rose ela dá um fit muito bom com o nosso, que não é vender a qualquer custo. Sim. É vender um trabalho com clareza do começo ao fim. É isso aí. Obrigado, gente. Imagina, obrigada. Que agradeço. Obrigado. Vamos fazer o seu consórcio? Vamos. Já daqui a pouco vai terminar aqui, a gente vai começar. Combinado. Obrigada, pessoal. Gente, muito obrigado. Até a próxima.